E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui ao vivo no estúdio o psiquiatra Maurício Rosa. Muito obrigada pela participação, seja bem-vindo. Agradeço pelo convite e a oportunidade de falar de um tema tão relevante. Tão importante, realmente. O que pode causar esse uso, esse abuso do álcool, esse uso excessivo do álcool, Maurício? Primeiro, o fato de ser uma droga socialmente aceita e, em alguns contextos sociais, até estimulado o consumo do álcool. Isso, com toda certeza, vai impactar muito em como cada indivíduo consome, né? Em nenhum outro tipo de droga, seja lícita ou ilícita, né? A gente pode tomar um cigarro como exemplo, há tanto o estímulo para o consumo quanto há para o álcool, né? Então, além de ser uma droga lícita, para além disso, a gente ainda tem um estímulo social, em algumas sociedades muito mais do que em outras, mas há um estímulo social para que a pessoa consuma, faça o consumo do álcool em eventos festivos, né, em ambientes de bar e de outros ambientes de festividade. É o famoso beber socialmente. Exatamente. Há uma pressão, né, da sociedade, das pessoas. A pessoa ela não precisa se justificar por que está usando droga, como acontece com todas as outras drogas a não ser o álcool. Ela tem que explicar por que ela não está bebendo, né? Aí reside a grande diferença do consumo do álcool. Né? E as pessoas acabam incentivando também quem não bebe, porque fala, você é muito chato. Não, pelo contrário, a pessoa está sendo esperta, né? Você tem algum problema de saúde que não pode misturar, você tem tá tomando algum medicamento, tá tomando antibiótico, então sempre tem, as pessoas sempre estão questionando nesse sentido porque a pessoa não está consumindo álcool. Né? E relacionado a problemas mentais, o que o álcool pode causar? De praticamente todas as doenças que a gente tem catalogadas hoje na psiquiatria, o álcool vai influenciar em praticamente todas elas, né? Seja como um gatilho para o aparecimento de determinadas doenças, seja no agravamento de sintomas de quem já está adoecido, né? Então, quando a gente pega principalmente ansiedade, depressão, transtorno bipolar, o álcool é uma mistura extremamente nefasta e vai trazer muitas consequências negativas, tanto para quem já está tratando ou para quem ainda não desenvolveu as doenças e tem uma certa predisposição genética para o aparecimento dessas doenças, né? Então essa parte genética da predisposição também tem que ser levada em consideração. É verdade, porque tem gente que faz do uso do álcool como remédio e ainda mistura o remédio com o álcool. Exatamente. Aí um outro motivo para o consumo do álcool, né? Muitas pessoas se utilizam do álcool como remédio para alívio de estresse, para problemas conjugais, de relacionamento no trabalho. O álcool acaba sendo uma válvula de escape para tudo isso que a pessoa vivencia no dia a dia. Disse que o uso de droga acontece por dois motivos, e eu acredito que pelos dois motivos ao mesmo tempo. Ou pelo prazer que a droga dá em um primeiro momento, que é inegável, ou para aliviar um desprazer que a vida está oferecendo. No meu ponto de vista, na verdade, são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu vou me beneficiar do prazer da substância e, ao mesmo tempo, vou tentar aliviar o desprazer da vida com o consumo do álcool. E misturar com remédio também não pode. Exato. Alguns, inclusive, ocorrem de usar o álcool chegam até comentando com a doutora, às vezes eu tomo os meus remédios descontrolados com a cervejinha que eu vou tomar à noite, então... Às vezes isso acontece. É uma mistura explosiva. Né? E qual que é o limiar do alcoólatra para a pessoa que consome socialmente o álcool, doutor? Sempre e em qualquer outro ramo da medicina, a gente tem que avaliar impacto. A partir do momento que isso começa a trazer impacto, seja na saúde física, na saúde mental, no desempenho acadêmico profissional, seja nas relações interpessoais, é o momento de ligar ao menos um sinal de alerta para que haja uma avaliação no sentido de que se há ou não uma dependência do uso do álcool. Né? Então é um impacto. A partir do momento que o álcool deixa de fazer parte de momentos, de raros momentos de confraternização, ali 1, 2 vezes por semana e passa a controlar o indivíduo e não o indivíduo controlar o consumo, é momento de avaliar de fato se há dependência ou não. E a frequência também do uso? Frequência, né? A frequência diária ela é sempre preocupante, independente da quantidade, a gente sempre tem que estar atento, porque o próprio mecanismo da tolerância
e o costume do cérebro de ter o álcool sempre presente vai fazer com que quantidades cada vez maiores sejam necessárias para gerar aquele efeito que outrora acontecia. Então, é muito importante começar a ligar esse sinal de alerta quando o consumo passar a ser excessivo, quando começar a ter impacto na vida social e também quando esse consumo passa a ser diário. Então, a gente precisa realmente avaliar se há ou não um consumo abusivo, uma dependência nesse caso. E muitas vezes é preciso o apoio psicológico e psiquiátrico também para essa saída do uso do álcool, para acabar com esse problema. Ninguém tem que lutar contra o alcoolismo sozinho, né? Hoje a gente tem um aparato psicoterápico, medicamentoso, é evidente que o apoio familiar sem um julgamento também é extremamente importante para que o indivíduo etilista consiga, com o alcoólatra, consiga lidar com essa doença, porque nós estamos falando de uma doença física, mental, comportamental. Então, são um conjunto de ações multiprofissional para que a pessoa consiga se livrar dessa doença. E consegue? Consegue, claro, consegue. Lógico que depende muito do indivíduo, né, do adoecido, por mais que a família queira, se quem está envolvido com álcool não se despertar para a necessidade da mudança, ela não vai acontecer. Não é simplesmente, porque como depende muito de fatores comportamentais, não basta eu engolir um comprimido que esse milagre não vai acontecer. Então eu preciso ter uma atuação no sentido da vontade do indivíduo mesmo de promover essa mudança na vida. Até para não cair na famosa recaída. Exatamente. Que vem ali de algum problema, um gatilho. O próprio hábito, às vezes, de continuar frequentando os mesmos ambientes que frequentava antes, de estar com as mesmas amizades, de não conseguir se livrar do conjunto de problemas que motivaram e empurraram a pessoa para aumentar o consumo de álcool. Então, não basta entrar nesse tratamento, uma série de outras medidas ambientais, comportamentais precisam acompanhar também esse processo. Exatamente, porque a bebida vem acompanhada de outras questões. Exato. E pode provocar muito problema na família, agressão e inúmeros outros problemas. O consumo de álcool está intimamente ligado a problemas com acidente de trânsito, com o acometimento de crimes em geral, com questões legais, com o aumento da incidência de agressão verbal e física. Então, fatores legais estão muito ligados ao consumo excessivo do álcool. E o que acontece no cérebro quando a gente ingere um álcool? Uma quantidade mínima de álcool? Tem a quantidade mínima para dar alguma alteração? Isso é muito relativo, né? Depende de cada organismo, né? De cada organismo, depende de se estar ou não utilizando algum tipo de psicofármaco que está atuando, né, em sistema nervoso central, mas basicamente há um descontrole no sistema GABA e glutamato, que são os dois principais sistemas e neurotransmissores envolvidos aí na neurotransmissão do consumo do álcool. Claro que esses neurotransmissores acabam atuando e acabam impactando em serotonina, em dopamina, em noradrenalina, em outros neurotransmissores, mas basicamente no sistema GABAérgico e do glutamatérgico. Porque dá para perceber que uma pessoa está um pouco alterada de álcool pela fala, pelo olhar também, né? Os gestos ficam um pouco mais lentos ali. Interessante você ter citado essa questão, porque às vezes tem gente que dança em cima da mesa. Mas o indivíduo ele passa, e isso é fácil a gente observar na prática, né? Ele passa por estágios do consumo do álcool, né? Então, se em um primeiro momento ele vai desinibir, vai fazer com que a pessoa consiga ficar menos tímida do que o habitual, né? Ao progredir o consumo, a ideia é que haja uma depressão do sistema nervoso central, as pessoas tendem a ficar mais entristecidas, tendem a ficar mais violentas. Então, o consumo do álcool também, isso vai depender da quantidade, da velocidade com que o álcool é ingerido na ocasião, vai determinar como cada indivíduo e como cada cérebro vai metabolizar e gerar os efeitos do álcool no organismo. E tem gente que começa a chorar, outras começam a contar verdades demais, né? Exatamente. Por isso, o aumento da incidência de tantos conflitos com o consumo de álcool. Né? Exatamente. Quantas famílias estão sendo destruídas, né? Quantas pessoas são envolvidas em acidentes com que um dos motoristas estava embriagado e ela não, e acaba, sei lá, tendo vítimas fatais. Então, que perde a consciência, dependendo do grau.
pede a capacidade, o juízo crítico de medir o risco da situação em que ela está se envolvendo, né? Então, olha a gravidade de tudo isso. Então, para a gente partir para o encerramento da entrevista, eu vou deixar um espaço aberto para suas considerações finais. Você que tem ali no seu consultório, né, as pessoas que passam por esse problema, que estão tomando os medicamentos, tem gente que já passou por esse problema, então você tem um bom feedback para dar para a gente. Claro. Eu queria aproveitar o momento para dizer para cada um de vocês que está enfrentando esse problema de que não é necessário passar por tudo isso sozinho. É preciso que nós também busquemos informação para ajudar as pessoas próximas que estejam passando por esse problema. Então procure bons profissionais. Hoje há medicamentos que podem te ajudar nesse processo da dependência, da abstinência. E não é, mais uma vez, repito, não é um problema e não é uma doença que você tem que enfrentar sozinho. Busque por ajuda profissional. É uma doença, então Exatamente. Tem cura, mas depende de cada um também. Exatamente. Muito obrigada pela participação e até a próxima aqui no nosso informativo. Boa noite. Boa noite.